Olá, muito boa noite. A morte do mercenário que havia ameaçado invadir Moscou fez o mundo prestar ainda mais atenção à guerra na Ucrânia. Esta semana, o conflito completou 1 ano e meio e este será o principal assunto do Jovem Pan Internacional de hoje. Jovem Pan Internacional. A queda de um avião tirou de cena alguém que expôs a dificuldade do exército russo em avançar com a invasão à Ucrânia. Yevgeny Prigozhin, que chegou a organizar um levante contra o alto comando militar de Vladimir Putin, estava entre os 10 mortos na tragédia. Ele não foi o primeiro desafeto do presidente russo a morrer em circunstâncias suspeitas. A aeronave caindo em rodopio sugere que não foi um acidente qualquer. No choque com o solo, o incêndio vai dificultar a identificação dos corpos, o que ajuda a explicar por que o Kremlin demorou mais de um dia para confirmar categoricamente a morte de Yevgeny Prigozhin. Ao longo da quarta-feira, depois do acidente, as informações oficiais diziam apenas que o mercenário estava a bordo e que ninguém sobreviveu à explosão. Só no dia seguinte, o próprio Vladimir Putin se manifestou com mais clareza. Ao mandar condolências à família da vítima, o presidente russo acabou confirmando que o ex-aliado estava entre os mortos. Parece um detalhe, mas nesse enredo que lembra um filme de espionagem, as respostas estão nas entrelinhas. Putin não dá ponto sem nó. Ao mencionar a morte de Prigozhin, declarou que o paramilitar cometeu sérios erros na vida. Em pronunciamento gravado para a TV estatal, prometeu uma profunda investigação do acidente e não citou as suspeitas levantadas pelo próprio grupo Wagner quanto uma eventual queima de arquivo. A desconfiança dos combatentes faz sentido. Mais de 40 pessoas, a maioria bilionários, morreram de forma peculiar desde o começo da guerra. O comum entre elas, bilionários que compunham o círculo de poder de Putin, mas que começaram a se afastar do presidente conforme aumentaram as sanções impostas pelas potências ocidentais à oligarquia russa. Prigozhin deixou o grupo Wagner ainda mais famoso este ano. Primeiro, por narrar direto da frente de batalha as dificuldades de avançar em Bakhmut, cidade ucraniana que serviria de acesso a pontos importantes do território invadido pelos russos. Nos vídeos publicados por ele mesmo nas redes sociais, duras críticas ao comando militar e ao ministro da Defesa. O paramilitar atribuiu o fracasso ao que ele chamou de falhas do Exército Vermelho. Determinado a derrubar os militares de mais alta patente do Kremlin, Prigozhin ameaçou reunir seus comandados e invadir Moscou. No último fim de semana de julho, a capital russa foi colocada em estado de emergência, com o risco de uma guerra civil. O clima de tensão foi resolvido em uma inusitada reunião entre o chefe do grupo Wagner e o presidente, que não costuma conversar muito quando se sente ameaçado. Houve o anúncio de que os mercenários se refugiariam na vizinha Belarus. Mas nada disso se concretizou, a exemplo da presença de Prigozhin em Moscou no dia em que morreu. O professor Valdir Bezerra, que estuda relações internacionais na Universidade de São Petersburgo e mora na segunda maior cidade da Rússia, avalia que uma resposta dura de Putin era uma questão de tempo. O motim do grupo Wagner, que acabou colocando em xeque a autoridade do governo naquele dia, isso, entre aspas, balançou um pouco, arranhou um pouco a imagem do Putin, né? Justamente perante a sociedade russa. E é sabido que, uma vez que a gente tem uma situação em que o Kremlin ele foi encurralado, eventualmente isso pode gerar consequências no futuro. Poderia ser num futuro próximo, poderia ser num futuro a longo ou médio prazo. Essa queda do avião em que o líder do grupo Wagner estava presente parece indicar que foi uma atitude de revanche justamente por parte do Kremlin para acabar se livrando de um dos seus, não vou dizer nem opositores políticos, mas de uma pessoa que
entre aspas, deu um susto nas estruturas do Estado russo, justamente por conta daquela rebelião. No semestre passado, a guerra foi marcada por fatores opostos, mas diretamente ligados. A dificuldade de avanço dos russos, a maior capacidade de resistência dos ucranianos. Ao Kremlin restou o discurso de que os rivais estão perdendo força e que a vitória de Moscou é apenas uma questão de tempo. E hoje a gente tem uma situação em que a gente chega num estágio de stalemate, como é dito na literatura, em que você tem um determinado empate, você não tem nenhum tipo de avanço territorial significativo, tanto de russos como de ucranianos. E dentro da Rússia, a situação que tem se propagado hoje é a de veicular a ideia de que a contraofensiva ucraniana está falhando. A prometida contraofensiva da Ucrânia, que já vem sendo discutida desde o começo do ano, pelos cálculos do Kremlin e pelos cálculos de Moscou, tem apresentado resultados insatisfatórios. E em vista disso, a esperança é de que, eventualmente, a ajuda financeira e militar do Ocidente a Kiev venha a arrefecer. O presidente Volodymyr Zelensky passou a receber equipamento de ponta dos aliados mais contundentes: tanques, caças e o mais novo elemento da guerra, os drones. Neste estágio da guerra, quem dita o poder de batalha é a tecnologia. As informações a gente já tem, mas eu queria ter o privilégio de nos conectar diretamente com a Rússia agora, onde está o nosso correspondente Luca Bassani, mais precisamente em São Petersburgo, a segunda maior cidade do país. Luca, muito boa noite para você, talvez quase de manhã, considerando que a gente está falando aqui no sábado à noite, em horário de Brasília. A gente tem as informações, Luca, mas eu queria aproveitar esse privilégio de ter uma conversa direta com você aí na Rússia para saber o clima. O que o russo médio está achando dessa situação, a começar pela morte de Evgeny Prigozhin? Como é que está a relação do povo com o Putin? Eu te pergunto isso, lembrando que o ano que vem, 2024, tem eleições na Rússia e, obviamente, o Vladimir Putin vai ser candidato à sua reeleição. Boa noite. Boa noite, Favalli, a todos que acompanham o JP Internacional. Realmente são várias questões que surgiram ao longo dessa última semana e nós, da Jovem Pan News, estávamos aqui para ser novamente testemunhas oculares deste acontecimento. Falando primeiramente a sua pergunta sobre como o público russo reagiu, inicialmente essa notícia não foi dada como uma notícia principal, foi apenas uma nota de rodapé com a possibilidade de Prigozhin estar dentro do avião ou não, e apenas no dia seguinte foi confirmada essa morte e o presidente Putin quebrou o silêncio, então mandando suas condolências à família de Prigozhin e de todas as outras 9 pessoas que estavam a bordo. Porém, nós sabemos que ele tinha se tornado um dos grandes desafetos políticos do Kremlin após aquela tentativa frustrada de um motim no final do mês de junho. Nós vemos também que a posição do Grupo Wagner perante as outras nações do mundo onde eles atuam, principalmente na África, República Centro-Africana, Mali, a própria Síria, aí se torna uma nova interrogação, porque não sabemos, sem uma liderança forte, como que o grupo vai continuar agindo, lembrando que Prigozhin deixou fundos bilionários para trás e a própria sede do Grupo Wagner aqui em São Petersburgo, ela é super tecnológica, muito moderna, inaugurada no ano passado. Inclusive hoje eu estive lá e eu pude ver a própria relação da população de russos perante esse grupo, muitos levando flores, levando bandeiras, levando vários símbolos que remetem ao Grupo Wagner desde o começo da sua existência, jovens de 20 anos, muitos deles ex-combatentes, outros que aspiravam entrar neste grupo, e realmente foi interessante observar esse tipo de homenagem, considerando a truculência, a violência que esse grupo utiliza-se em suas operações mundo afora. Ao mesmo tempo, nós não vemos grandes análises políticas feitas sobre isso na televisão estatal russa, até mesmo em outros meios. Obviamente que o presidente Putin quer utilizar dessa morte
para colocar Prigozhin e o grupo Wagner no segundo plano, no esquecimento, e aumentar ainda mais o seu capital político, que já é bastante alto aqui na Rússia, apesar de não ser uma unanimidade. O presidente é visto como um homem forte que defende os interesses da Rússia além de suas fronteiras, a exemplo da própria guerra com a Ucrânia, colocando-se em uma posição antagônica à OTAN, a aliança liderada pelos Estados Unidos, buscando seus aliados históricos como a China, a Coreia do Norte, algo que é visto por muitos na Rússia como algo positivo, além, é claro, de manter o país relativamente organizado, apesar de todos os problemas econômicos que nós sabemos que passa a Rússia através das sanções econômicas, a desvalorização do rublo. Para o ano que vem, tudo indica que ele chegará às eleições de fevereiro de 2024 sem opositor algum, principalmente porque esses outros opositores ao longo desse 1 ano e meio acabaram morrendo em circunstâncias misteriosas, não só no último 1 ano e meio, mas também por todo esse período em que Putin é o presidente da Rússia. Portanto, provavelmente, segundo a Constituição russa, ele permaneça no cargo até 2036, isso se não ocorrer uma nova mudança constitucional que possa deixá-lo no cargo de maneira vitalícia. Realmente a Rússia é um grande enigma, ainda é a maior potência nuclear do mundo, e tudo que é decidido aqui em São Petersburgo, em Moscou, nas grandes capitais, tem impacto na Europa como um todo e, consequentemente, no mundo, considerando como o mercado global é interligado na atualidade. Bom, eu me despeço agora dessa conexão com o Luca, que está em São Petersburgo, mas ele tem acompanhado a situação na Rússia de diferentes cidades. Ao longo aqui desse programa especial, ele volta, tendo estado em Moscou, e conta um pouco ali como é que foi essa situação toda no centro do poder da Rússia. Então, boa noite, muito obrigado mais uma vez. Luca, ao longo da semana a gente volta a se falar. Obrigado. Bom, gente, agora para a gente entender outras medidas da guerra, por exemplo, os armamentos usados, o que gera um enorme interesse em todo mundo, eu chamei o Luiz Kawaguchi. Opa, é uma honra. Jornalista da Gazeta do Povo. Hoje ele cobre a política nacional brasileira, mas um especialista aqui em equipamentos militares, esteve na Ucrânia durante a guerra, foi o correspondente da Jovem Pan no fronte de batalha, vai contar um pouco do que ele entendeu dessas armas que em alguns momentos mudaram não só a história da Ucrânia e da Rússia, mas também de uma visão bélica agora do século XXI. Kawaguchi, eu queria começar com o que eu imagino que hoje seja o maior apetite do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que é o caça de combate F-16. Utilizado desde 1976, presente em 25 países, os modelos têm sido modernizados. O Zelensky já pediu a doação desse tremendo equipamento. Ainda não chegaram, né, Kawaguchi? Por que ele é tão importante num cenário de guerra? Olha, Marcelo, esse equipamento aqui é a última arma que falta para o Zelensky na prática. Pelo seguinte, ele desde que começou a invasão, ele está pedindo, falou, queremos aviões de caça, queremos que feche o espaço aéreo para os russos não poderem usar a sua superioridade aérea. Um avião de caça ucraniano, hoje em dia, é um avião modelo soviético, é um MiG. E o que acontece? O russo consegue soltar um míssil contra o avião ucraniano a mais de 200 quilômetros de distância. E o ucraniano nem consegue ver ele no radar. Entendi. Então, o radar de terra passa um rádio para o ucraniano e fala, tem um míssil atrás de você. Aí ele mergulha próximo, assim, teve avião que até bateu em placa de trânsito, de tanto que mergulhou. Então não tinha como vencer os aviões russos. Esse avião aqui de fabricação americana, ele pode ser páreo para os aviões russos. Vamos avançar, que também tem um outro elemento, esse já está em poder do Zelensky, em menor escala, eu acredito, que é o míssil Storm Shadow. Fala um pouco pra gente, Kawaguchi. Esse míssil ele é capaz de atingir alvos a mais de 250 quilômetros de distância. E ele pode fazer a diferença na guerra, porque os ucranianos não tinham isso. O anterior que eles tinham chegava só a 90 quilômetros de distância. Então, mesmo com todas as defesas que a gente ainda vai falar, os ucranianos conseguem atingir bem atrás da linha de defesa. Casas-matas, depósitos de munição, ferrovias e pontes. Então, ele é essencial como uma arma estratégica para conseguir atacar além das primeiras linhas de defesa dos russos. E que, para todo mundo entenda, ele sai a partir de um outro jato,
Por isso que o F-16 também é um elemento importante, né? Ele é lançado a partir de ar-ar, é isso, né? Isso. Eles conseguiram até adaptar esse míssil para ser usado nos MiGs que os ucranianos têm, o que foi aí uma proeza de engenharia dos ucranianos. Conseguiram adaptar, está funcionando, mas quando vier o F-16 tem mais capacidade de se defender dos ataques aéreos russos, fica mais fácil lançar depois. Isso aqui é importante, talvez seja uma pergunta retórica, todo mundo entende que sim, né? GPS, mapeamento de terreno, ou seja, a gente pode falar que é uma arma inteligente? Sim, ela consegue navegar praticamente sozinha e atingir o seu alvo. O problema é que problema para os ucranianos, que os russos já desenvolveram contramedidas que conseguem embolar esse GPS, conseguem atrapalhar a frequência e nem sempre o míssil cai no lugar que ele estava programado para cair. A reportagem terminou falando de um grande elemento que a gente passou a ver pelo menos nesse último terço de guerra, né? O drone. Fala desse aqui, esse é o Lancet 3, Kawaguchi. Esse é um drone bastante avançado comparado aos drones iranianos que estavam sendo usados. Porque você olha, ele parece um míssil. Então é mais difícil você olhar o perfil dele de terra, é mais difícil de... Porque às vezes esses drones o radar não pega. Mas se você olhar, eu já vi quando eu estava lá na Ucrânia, você consegue ver o drone. Quer dizer, é uma anotação visual, né? Isso. E aí você mesmo com o fuzil, você consegue derrubar. Não uma pessoa, você imagina uma cidade inteira atirando naquele drone. Mas esse é mais difícil acertar, porque ele é mais comprido, ele é mais... Tem armas, inclusive, inteligentes para destruir esses drones, aqueles lança-mísseis, e é mais difícil detectar esse do que o iraniano que a gente vai ver já já. E aqui, ó, o dado que eu coloquei, ele voa de 80 a 110 km por hora, tem um alcance de 40 km para um aviãozinho autônomo, convenhamos, é bastante, 36 quilos de explosivo. Agora, esse Shahed também passou aí a determinados momentos da guerra, povoou aqui o nosso noticiário. Queria conhecer um pouco ele melhor, Kawaguchi. Esse é de muito fácil produção e acredita-se que tenha milhares aí, que os russos compraram 2.000, 3.000 de uma vez só, e eles são lançados aí dezenas, eles são muito baratos, só que ele já é de um formato de um aviãozinho, é mais fácil de você conseguir visualizar. Inclusive, quando essas armas antiaéreas que os combatentes usam assim no ombro, eles treinam até com alvos exatamente desse formato. Então é fácil acertar, é mais fácil do que acertar aquele russo. Entendi. Mas a quantidade, eles são lançados tantos de uma vez só que acabam sendo muito mortais. Cada um leva o equivalente a 2 granadas de artilharia, ou seja, como se fosse 2 balas de canhão dentro dele. 36 quilos de armamento, velocidade de quase 200 km por hora, isso é bastante expressivo. Pesa 200 quilos por uma arma de esporte, talvez não seja muita coisa, mas o que me chamou aqui a atenção é raio de atuação, 2.500 quilômetros. É muita coisa, né, Kawaguchi? Exatamente. É uma arma extremamente eficiente. Entendi. Uma só não faz diferença, mas quando você manda um enxame desses drones, aí ele funciona. E ele não funciona, ele não voa tão rápido quanto um míssil. Então é mais fácil atingi-lo. Então por isso tem que ser na quantidade. É barato, os russos mandam dezenas de uma vez só. Barato e uma arma aí muito polêmica. Apareceu, não muito tempo aí no nosso noticiário, bomba de fragmentação. Inclusive, são proibidas por alguns tratados internacionais de alguns países signatários. É que a Rússia não está nessa lista, né, Kawaguchi? Não, e nem a gente, nem o Brasil. Nem o Brasil. Que produz, né? A gente produz peças para esse tipo. Mas fala pra gente, embora o desenho seja um pouco autoexplicativo, por que ela é tão letal e ela causa tanta polêmica? Porque ela é muito letal, porque como a gente consegue ver, ela solta diversas outras bombas menores, que são essas aqui. Então ele está voando antes de atingir o chão, faz uma nuvem de bombas. Uma chuva de bombas, né? Isso você não tem aquela precisão do outro míssil que a gente viu, mas ela bate um terreno muito grande. Então quem estiver nesse terreno acaba sendo atingido. Então eu fiz um desenho aqui, ó, são 4 campos de futebol, por exemplo, essa chuva de bombas, né? Hoje em dia as tropas, elas não andam juntinhas que nem
andavam naqueles exércitos antigos, que era a quantidade de pessoas que importavam. Então eles andam dispersos. Então esse tipo de bomba, ele é muito eficiente. Só que muitas dessas granadas caem no chão e não explodem. Claro. E aí depois um civil está passando ali, tropeça, e é como se fosse uma mina que foi lançada ali e ninguém sabe onde ela está, ela é não mapeada, por isso ela é tão polêmica. Agora, esse aqui me parece aí um dos símbolos dessa guerra da Ucrânia e talvez um sistema que venha a virar um pouco o jogo. Aqui não dá para entender muito, eu encontrei essas fotos, mas a gente compreende melhor esse armamento com esse desenho aqui. É um drone aquático, dá para chamar assim? Exatamente. É como se fosse um míssil aquático. Não vai nenhuma pessoa aí dentro, ele é controlado por controle remoto e ele leva mais de 800 quilos de explosivo. Então o objetivo dele, a gente tem ali na pontinha dele uma câmera e bem no biquinho tem o detonador. Quando isso bate no casco de um navio, ele detona esses mais de 800 quilos. E ele é controlado remotamente. Ele anda acima da superfície, tem alguns que andam abaixo da superfície, outro modelo um pouquinho diferente desse, e eles são muito mais baratos, eles custam cerca de $250 mil cada um, o que é muito menos do que um míssil inteligente. Um drone desse, se consegue acertar um navio de guerra, que custa milhões e milhões de dólares, ele consegue abater um navio desses. Inclusive foram usados para atacar a ponte sobre o Estreito de Kerch, que é uma das pontes mais estratégicas para a Rússia. Não conseguiu demolir a ponte, mas avariou bastante e está sendo usado para atacar petroleiros e cargueiros também. Kawaguchi, a gente já volta a conversar. Eu queria continuar contando essa história da guerra, porque os Estados Unidos, que observam o conflito à distância, calculam que estes 18 meses de conflito deixaram quase 500 mil de vítimas só entre os militares dos dois lados. Olhar o saldo da guerra por meio de um ator que está fora do campo de batalha minimiza o risco dos números estarem maquiados. Afinal, a propaganda é um elemento de persuasão. O Alto Comando Militar americano divulgou este mês que a Rússia perdeu 120 mil soldados e teve outros 180 mil feridos, enquanto a Ucrânia registrou a morte de 70 mil militares e afastou outros 120 mil das trincheiras. Considerando que as Forças Armadas a serviço de Moscou têm 1.300.000 pessoas uniformizadas contra 500 mil combatentes da Ucrânia, as perdas anotadas pelo Kremlin são muito mais profundas. Em meio ao fogo cruzado, a população. O Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos contabilizou a morte de 9.500 civis. O número de feridos passa dos 17 mil. Outra cifra alarmante é a quantidade de refugiados: 8 milhões. Desde aqueles que conseguiram atravessar a fronteira ou simplesmente se mudaram para outra cidade ucraniana para fugir da guerra. O brasileiro Alex Silva havia se mudado para a Ucrânia antes da guerra explodir. Casado com uma ucraniana e com treinamento militar, decidiu ir para o fronte. Em entrevista exclusiva, ele conta as atrocidades que presenciou e aposta na vitória do povo que foi atacado. Eu vi com os meus olhos o que aconteceu aqui no fronte de guerra. Eu via da varanda do meu apartamento a fumaça das metralhadoras russas no meio da floresta perto da minha casa. Eu via mísseis caindo próximo da minha casa. As janelas do prédio onde eu moro, que é um prédio alto, tem mais de 20 andares o prédio, foram todas destruídas por um foguete que caiu muito próximo aqui, inclusive. Drones que estão caindo agora próximo aqui também, ou seja, eu vi tudo isso acontecer. Se não foi com uma pessoa que me contou, eu vi pessoas mortas que foram torturadas pelos russos, eu fiz parte de operação especial ali, principalmente no começo da guerra, né? Então eu vi exatamente o que aconteceu. Os caras entraram na cidade, eles roubaram muitas coisas, roubaram as casas das pessoas. Os ucranianos, o povo é duro, o povo é casca grossa. O povo aqui, falar para você, que povo patriota, casca grossa. Se a Rússia parar de lutar, a guerra acaba. Se a Ucrânia parar de lutar, a Ucrânia acaba. Acaba o país. Simplesmente isso. O país deixa de existir. Então,
As famílias aqui, elas concordam em fazer muitas vezes o sacrifício, mas é doloroso, cara. É doloroso para os pais, doloroso para as esposas, para as mães, entende? Para os filhos, que muitas vezes ficam sem ver os pais aí durante meses. Então, realmente é uma situação muito complicada, mas eu tenho certeza que a vitória está próxima. Enquanto mais recentemente a Ucrânia encontrou formas de atingir construções do outro lado da fronteira, a Rússia, desde fevereiro de 2022, quando iniciou a invasão, dispara bombardeios contra alvos estratégicos. A última estimativa publicada pelo Banco Mundial é de março deste ano e fala em mais de 400 bilhões de dólares e 10 anos para reconstruir o país. Mais de um terço da infraestrutura ucraniana foi reduzida a escombros. Os portos que não foram dominados pelos russos não são mais capazes de abastecer grãos e combustível, as duas principais commodities que a Ucrânia produz. Não sobrou quase nada de Mariupol, distrito industrial às margens do Mar de Azov, e que contribuía fortemente para o PIB do país. Mesmo com duras sanções impostas pelos Estados Unidos e a União Europeia, Moscou sobrevive economicamente graças ao estreitamento das relações comerciais com a China. Cereais, gás e petróleo, que antes chegavam em enormes quantidades à União Europeia, passaram a abastecer o ambicioso projeto chinês de se tornar a maior potência do mundo no século XXI. Direto da capital Moscou, o enviado especial Luca Bassani conta como as restrições impostas por Washington e União Europeia afetam mais a vida do russo da classe média do que a cúpula do poder. E durante esse 1 ano e meio de guerra, nós vemos que muito mudou no cenário político interno aqui na Rússia, principalmente as decisões tomadas aqui no Kremlin. Nós vemos que o presidente Putin tem repensado o papel do país perante as diversas nações do mundo, principalmente considerando o isolamento econômico que a Rússia sofreu durante os primeiros meses da guerra e também, obviamente, com todas as sanções econômicas aplicadas pelos Estados Unidos e pelo Ocidente, tentando reforçar, obviamente, todos os seus laços com os diversos países do mundo que não estão necessariamente automaticamente alinhados com as potências ocidentais, principalmente valorizando o seu papel dentro dos BRICS. Apesar de todas essas estratégias, nós vemos que a perda dentro da moeda russa, o rublo, ela é significativa. Durante esse ano de 2023, quase 30% de perda perante o dólar americano. Todavia, aquilo que pude observar ao longo desses dias, através de importantes regiões do país, é que a situação russa está um pouco melhor do que muitos acreditavam, com restaurantes lotados, aeroportos lotados, museus também funcionando de forma normal, apesar dos corriqueiros ataques com drones que fazem com que a Praça Vermelha, assim como o dia de hoje, estejam fechadas. Além de estar sobrevivendo aos embargos do Ocidente, a Rússia mantém a rotina de convocar reservistas e reagrupar batalhões para o que parece ser uma nova ofensiva. Recentes paradas militares em Moscou lembraram ao mundo o arsenal à disposição de Putin, que inclui mísseis de destruição em massa. No campo de batalha, a Agência Internacional de Energia Atômica, subordinada à ONU, alerta para o avanço das tropas em Zaporízhia, onde fica a maior usina nuclear da Europa. Zelensky passou os últimos meses falando na maior contraofensiva desde o início da guerra. Diante das contínuas ameaças dos dois lados, não há perspectiva para a paz. Não, pelo menos, por enquanto. Quando a gente fala de avanço de guerra, a gente tem que olhar para um mapa. Tá aqui uma imagem que eu acho que todo mundo que acompanha esse tema tá cansado de ver. Essa meia-lua tomada pelos russos em território ucraniano, incluindo a Crimeia, que já é uma velha conhecida aí da disputa territorial entre os dois países. Aproveito a presença do Kawaguchi aqui ainda para a gente olhar o que deve ser um novo ponto nevrálgico dessa guerra. Kawaguchi, essa imagem aqui, ela me chama a atenção porque tem talvez centenas de pequenos pontos que foram identificados como fortificações de solo dos russos dentro do território ucraniano. Explica pra gente. Isso aqui é o que se chama, nos termos militares, de defesa em profundidade.
Então os russos fazem essa primeira linha de defesa, que são esses triângulos. Aí se eles começam a perder, eles caem para a segunda linha. Se eles começam a perder, eles caem para a terceira linha. Eles têm isso até aqui embaixo. Aqui é o principal ponto de contra-ataque ucraniano. O que aconteceu? Eles já passaram pela primeira linha de defesas. Entendo. Eles tiraram as linhas que ficavam aqui. Isso é chamado, em termos militares, de cabeça de ponte. Então, eles avançam aqui, depois eles têm que alargar esse território para não serem atacados pelos lados. Perfeito. E depois vão atacando para a segunda. E aí eles têm que chegar ainda para a terceira e depois tem mais uma quarta linha aqui embaixo. Se puder voltar no mapa anterior, claro. Ele é muito importante porque esse aqui é o principal ataque dos ucranianos. É exatamente nessa direção aqui, na cidade de Robotine. Então, o que eles querem? Eles querem cerrar ao meio o território que foi tomado pelos russos. Aqui a cidade de Melitopol fica aqui. Eles querem descer dessa região aqui, que é o Oblast de Zaporizhia, para chegar em Melitopol. E aí eles conseguem cortar toda essa região, inclusive a Crimeia, fica na mão dos ucranianos, aí depois é só uma questão de empurrar esses para cá. Essa é a estratégia dos ucranianos. Vamos ver se dá certo, né? Aqui... Exatamente. Queria chamar a atenção para Zaporizhia. A gente falou na reportagem, por que é tão importante e tão perigosa? A capital de Zaporizhia, ela fica um pouco aqui para cima e a usina, ela fica nessa direção. Capital aqui, usina aqui. Perfeito. Aqui, por exemplo, a cidade de Kamiansk, aqui onde está esse azulzinho. Quando eu estava exatamente aqui, não vermelhinho, perdão, ainda está na mão dos russos. Quando eu estava fazendo a cobertura pela Jovem Pan, eu estava tentando chegar nessa cidade aqui onde estão essas fortificações. E a gente, com um carro identificado de imprensa, os russos bombardearam o carro que estava, eu e outros jornalistas internacionais. Exatamente nessa região aqui, ela já era quente em abril do ano passado. Por quê? Porque se os ucranianos conseguem descer por essa área, vai ficar muito difícil para os russos se defenderem aqui. O que significa talvez pouco provável, mas não impossível, ataque à usina nuclear de Zaporizhia? Tem a principal vulnerabilidade é que a usina de Zaporizhia, ela é refrigerada com água. Então, tem certas bombas que bombeiam água para dentro dos reatores e das piscinas de material nuclear usado. Se essas bombas param de funcionar, aí você pode ter um superaquecimento e uma nuvem nuclear, ou seja, pode haver ou não uma explosão dos reatores, mas muita radiação vai vazar e toda essa região aqui pode ser contaminada. Mas nem Rússia nem Ucrânia querem que isso aconteça, porque você vai ter aí um problema gigantesco tanto com a população, os dois lados querem ficar com essa região, então ninguém quer um vazamento nuclear. E um vazamento nuclear não impede tropas de avançarem. Tem tropas que usam trajes e blindagem antinuclear, então eles podem avançar mesmo em meio a uma área atingida por radiação, então não para a tropa. Então ninguém quer que a usina exploda, porque só a população civil, e não só a população civil daqui, mas de diversas outras partes da Europa, porque o vento pode levar essa nuvem radioativa para muitos outros lugares e muitas pessoas podem morrer. Queria agradecer a presença do Luiz Kawaguchi, um especialista aqui em tática de guerra, em armas, 1 ano e meio de uma guerra que não tem o menor sinal para acabar, então eu tenho certeza que a gente vai contar com os conhecimentos do Kawaguchi ainda algumas vezes. Eu queria agradecer também você pela sua audiência. Queria agradecer a editora de texto Malu Bacarim por ter me ajudado a fazer esse trabalho, a editora de imagem Roberta Pasqualin. Agradeço mais uma vez a tua audiência e te convido a continuar conosco, porque na sequência o documento Jovem Pan é especial sobre esse caso envolvendo Yevgeny Prigozhin, com o Luca Bassani, que fez uma reportagem especial em cima do fato que aconteceu e marcou essa semana. Gente, a gente se vê sábado que vem. Tchau! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.